estamos mesmo na reta final deste Portugal Air Summit. Eu lembro-me que há uns anos, quando este Portugal Air Summit, quem abriu os trabalhos foi, na altura, um ministro do Planeamento, que agora é eurodeputado. É o Dr. Pedro Marques, que agora vai entrar connosco através de videochamada. Pedro Marques, muito boa tarde. Bem-vindo ao Air Summit. Olá, boa tarde, Cristina. Boa tarde a todos, os participantes, os que estiveram, digamos, os conferencistas ao longo da tarde, pude acompanhar a maior parte dos trabalhos. Esta tarde, pelo menos, penalizo-me por não ter conseguido estar nos outros dias, mas queria de facto cumprimentar a organização. É mais um ano absolutamente extraordinário de uma realização que já se consolidou como a maior realização do setor em Portugal. E queria naturalmente cumprimentar a Câmara Municipal de Pontessor. Aqueles que me conhecem sabem que sou amigo e admirador dos autarcas de Pontessor, do Hilário, mas da sua equipa, pelo que fizeram, pelo que têm feito ao longo destes anos neste território. E, de facto, colocaram Pontessor no mapa da aeronáutica a nível mundial, não só a nível nacional como a nível mundial, e conseguiram certamente que Pontessor passasse a ser um dos braços importantes do nosso cluster aeronáutico, em particular do cluster regional do Alentejo. E por isso é uma honra e uma satisfação enorme regressar ao Air Summit agora na minha qualidade de eurodeputado e participar convosco nesta sessão de encerramento. Naturalmente que o Air Summit ficou muito marcado pelo contexto do Covid, pelo contexto desta crise, não podia ser de outra forma. Esta é de facto uma crise absolutamente brutal para a sociedade mundial e certamente muito maior ainda para a indústria da aeronáutica, maior em termos relativos, naturalmente. O impacto é brutal, há pouco ouvimos falar aqui de 25 milhões de postos de trabalho em risco em todo o mundo, diretos e indiretos, certamente. Estamos a falar de facto de números muito grandes e estamos a falar de uma alteração que não é só de curto e médio prazo, pode ser também de natureza estrutural, à medida que, na justa medida em que o próprio funcionamento das relações em sociedade, a digitalização da sociedade acelerada por esta pandemia, também possa provocar na alteração dos padrões de mobilidade a nível mundial. Em qualquer caso, julgo que há de facto aqui um desafio de curto e médio prazo muito grande. As últimas previsões da IATA indicam que pelo menos demoraremos 5 anos a recuperar os níveis de tráfego que tínhamos antes da pandemia, e mesmo assim com grande incerteza relativamente a essas previsões. De facto, há que tomar medidas assim que as condições sanitárias o permitam para uma recuperação rápida da confiança dos consumidores, dos utilizadores do transporte aéreo. Já agora, e nessa matéria, e começando já a falar de questões europeias, julgo que não vale a pena continuar a fechar os olhos ao incumprimento sistemático dos direitos dos passageiros por parte das companhias aéreas, porque se o continuarmos a fazer, é a erosão da confiança dos consumidores de transporte aéreo que vai aumentando e torna cada vez mais difícil o regresso a este modo de transporte. E por isso, esta é uma matéria em que a União Europeia e os Estados, com as competências que cada um tem, têm que agir e têm que agir de um modo tempestivo e não pensar que o fechar os olhos está a salvar as companhias aéreas, porque pelo contrário pode aliás estar inclusivamente a colocá-las em mais risco no longo prazo. Por outro lado, tem que continuar o desenvolvimento do setor e a recuperação do setor, uma recuperação assistida certamente, mas assistida com regras equilibradas, com regras claras a nível europeu, porque, como se sabe, foram autorizadas as ajudas de Estado a vários setores, mas também ao setor da aviação, em particular às companhias aéreas, no contexto da pandemia, mas a forma e a capacidade dos diferentes Estados-membros de ajudar as suas empresas é completamente diferente, conforme a dimensão também desses próprios Estados e desses orçamentos de Estado. E nesse contexto, a existência de regras claras é aqui muito importante, muito necessária para garantir que as companhias não ficam em condições diferentes de concorrência devido à capacidade diferente dos Estados-membros de agirem relativamente ao apoio a essas companhias no curto prazo. Julgo que é também uma matéria que nos deve ocupar. Depois temos que, de facto, endereçar este desafio da digitalização, este desafio que, aliás, era um dos motos mais importantes do Air Summit deste ano,
O desafio da digitalização transformará por completo a sociedade mundial, mas a atividade económica como um todo, mas em particular também o setor da aviação, e portanto há que endereçar de facto essa dimensão da digitalização, como nós estamos a fazer certamente no nosso país e como foi aliás objeto de reflexão no contexto, e ainda agora o Ricardo da Tequebra, Ricardo Mendes referia a questão da criação da Magellan Orbital como uma boa parceria de investimento público ou privado no sentido do desenvolvimento do setor do espaço em Portugal, que é, aliás, um dos grandes potenciais de desenvolvimento do cluster AED, está exatamente aí, porque hoje começa-se a ter a noção clara de que é possível ter, digamos, negócios rentáveis no setor dos espaços já neste momento, e por isso já é possível lançar empresas privadas, ou neste caso público ou privadas, para rendibilizar esta área, mas exatamente porque estamos a trabalhar na área do aproveitamento de informação, do aproveitamento de dados. Isso está a acontecer já com o envolvimento ativo dos Estados, mas certamente, como se sabe, de políticas europeias importantes há muitos anos no desenvolvimento deste setor. E depois, uma dimensão muito crítica, que é a questão da descarbonização. A questão da descarbonização, da melhoria dos padrões ambientais da atividade económica em geral e em particular deste setor é absolutamente essencial. Alguns estudos indicam que este setor, se nada de significativo fosse feito, podia em 2050 ser responsável por 1/4 das emissões de CO2 a nível global. É de facto um setor intenso em carbono, digamos assim, que precisa de descarbonizar, precisa de aumentar muito a sua eficiência ambiental, e também esse assunto foi discutido neste Air Summit, mas precisa de continuar a investigação, porque ainda estamos porventura longe de todas as soluções que necessitamos, nomeadamente para a utilização do hidrogênio no combustível das aeronaves. Estamos a caminho de muita investigação e de muito trabalho nessa área, mas registro que as companhias aéreas, os fabricantes, têm mostrado uma disponibilidade muito grande. Eu diria também não podia ser de outra forma, este setor não poderia ficar de fora do esforço, mas tem mostrado, dizia, uma grande disponibilidade nas aeronaves, e isso vai ter que acontecer, porque do ponto de vista europeu, vamos ter, ainda que agora com alguma temporização, com algum atraso no desenvolvimento compreensível dessas medidas, mas vamos ter certamente mais taxação ambiental para os setores mais intensivos em carbono. Nós, aliás, defendemos, e eu, enquanto tenho defendido, nós, se teremos que avançar por aí, e provavelmente teremos que avançar por aí, também vamos ter que ter em conta a situação de setores como o do transporte aéreo, e em particular em países cuja localização é remota em relação nomeadamente ao centro da Europa, e portanto os custos de transporte impactam mais na atividade económica de um país como o nosso do que certamente, por exemplo, numa Alemanha ou numa Bélgica, para vos dar dois exemplos. Mas de facto essa questão vai ter que ser incorporada, a questão da descarbonização, da melhoria da eficiência ambiental. É um desafio europeu, é um desafio mundial, mas é um desafio muito grande do setor da aviação, que aliás foi, como digo, também objeto da vossa reflexão ao longo destes dias. Queria referir ainda, no contexto das discussões que temos em curso ao nível europeu, que outra matéria que continua a ser muito discutida e com avanço e recuso e com algum adiamento, mas que acabará por ter que fazer o seu caminho, é a questão do céu único europeu. É uma matéria que terá que de facto fazer caminho, embora vá bolindo com competências nacionais, mas recordo-me bem ainda quando fazia parte eu próprio do Conselho da União Europeia, enquanto Ministro com a competência dos transportes, as apresentações que nos faziam do excesso de tráfego no centro da Europa mostravam que hoje já tinha um impacto económico. Aliás, nós sentimos nas nossas vidas, antes desta pandemia, os atrasos dos voos, a complexidade da marcação de voos, o custo do próprio transporte, tudo isto já estava a acontecer em face, em resultado deste aumento brutal do tráfego aéreo, em particular, como dizia, no centro da Europa. E, portanto, nós vamos ter que ordenar melhor o espaço aéreo, vamos ter que organizar melhor e utilizar melhor o espaço aéreo, e essa é certamente uma matéria em que, a nível europeu, vamos procurar reclamar competências para o nível europeu, mesmo se os Estados ainda hoje são muito reticentes a, de facto, libertar competências para o patamar europeu na matéria da regulação do espaço aéreo. Eu diria, nós estamos de facto perante um quadro muito complexo no momento atual, não tenho dúvida nenhuma. É um quadro complexo no curto e médio prazo, mas não podemos esquecer que este setor é um dos setores com maior potencial de crescimento a décadas de distância. Já era assim há muito tempo, e naturalmente, estando o setor a ser fortemente impactado, como está agora, não há dúvida nenhuma, mas recuperando o setor, recuperando a normalidade do funcionamento do transporte aéreo,
as previsões de crescimento, essas certamente manter-se-ão, ainda que com desafios como aqueles que referi, que a própria digitalização traz, ou a descarbonização e a melhoria da eficiência ambiental. Mas o setor tem um potencial enorme. E, portanto, eu julgo que há aqui uma mensagem de confiança que tem de prevalecer, de capacidade que o setor tem no nosso país, que o setor tem certamente na Europa, mas que o setor tem em particular no nosso país, de polos importantes de competências, de competitividade que estão desenvolvidos desde o CEIA mais a norte, até tudo o que temos no Alentejo, até Setúbal, entendido com certeza com Évora, com destaque no Alentejo, mas com Ponte Sor, com Beja, bom, tanto que está a acontecer no território, que está a acontecer neste cluster do AED, que me faz pensar que o país tem todas as condições para continuar a acreditar que será competitivo, permanecerá competitivo no setor da aviação, no setor do transporte aéreo em particular. Bom, e certamente têm todas as razões, os cidadãos da Ponte Sor têm todas as razões para acreditar no trabalho que foi feito ao longo destes anos pelos seus autarcas, numa história que é longa, mas que teve uma intensificação brutal nos últimos anos, como aliás foi bem descrita há pouco. A situação que foi descrita há pouco do investimento, conheço bem, o investimento francês na questão das tecnologias, dos capacetes para os helicópteros, para os aviões. Eu conheci, acompanhei de perto esse investimento, como acompanhei felizmente o da TechEver, as pessoas sabem que assim foi, e vi o que esta autarquia fez pela transformação do território da Ponte Sor. E esta é uma palavra final que vos quero deixar. O papel dos autarcas, o papel dos agentes da política pública na transformação de um território. Ponte Sor, sabe-se, mas hoje é uma história que até parece que já está lá muito atrás, mas foi há uma década atrás, passou por um processo de desindustrialização complicadíssimo com a saída da Delphi. Um processo que podia gerar uma situação social muito grave, e que aliás a gerou numa fase inicial, se ela não tivesse sido enfrentada com uma resposta de diversificação da base económica do território. E foi exatamente isso que a autarquia fez, agarrou esta oportunidade de uma forma impressionante e tornou hoje a Ponte Sor um dos referenciais do nosso cluster aeronáutico, bom, e desde logo com uma iniciativa, com a dinâmica que tem o Air Summit, uma iniciativa deste tipo. Estas são iniciativas das autarquias que mostram como os autarcas, como os agentes da política pública podem mudar os territórios, podem fazer tanto pelos territórios. É sinceramente aquilo que aconteceu neste território. Acompanhei esse processo com uma satisfação enorme nas várias responsabilidades que fui tendo e tenho muito gosto de continuar agora a acompanhar aqui a partir de Bruxelas, penalizando-me por não poder estar convosco, mas as limitações da pandemia também me impediram de facto de estar hoje convosco no Air Summit, lamento muito, mas dizendo a partir de Bruxelas, a partir do Parlamento Europeu, a partir da sede da União Europeia, também continuarei a acompanhar as transformações do setor da aeronáutica e a acompanhar certamente o sucesso do setor e da Ponte Sor em particular na recuperação depois desta pandemia. Desejo-vos que se mantenham seguros, se mantenham com saúde, mas se mantenham com a força e a confiança que eu ouvi nos vários painéis que acompanhei esta tarde, daqueles que são do setor, acreditam no setor, mas acreditam também muito no território da Ponte Sor, nos seus agentes, nas suas pessoas, que são, ao fim e ao cabo, como há pouco foi dito, o fator mais importante da atração deste território. As pessoas, é certamente a infraestrutura aeronáutica criada, é o cluster, mas foram as pessoas, foram os portugueses e foram aqueles que são da Ponte Sor que fizeram a diferença. Muito obrigado a todos, muito obrigado Hugo e Lara, e muito obrigado Cristina também pela moderação dos trabalhos e parabéns pela realização de mais uma iniciativa do Air Summit. Muito obrigada, Dr. Pedro Marques. Nós é que agradecemos as suas palavras e a sua participação neste Portugal Air Summit a partir de Bruxelas, desde o início que realmente sempre esteve presente e sempre motivou e motivou-nos a continuar este Portugal Air Summit pela relevância, pela importância que tem para o setor. E agora que estamos na reta final desta quarta edição, Filipe Mendonça, recuperamos alguns momentos, não é? Vamos recuperar alguns dos melhores momentos desta edição. Está a chegar ao fim a quarta edição do Air Summit aqui de Ponte Sor. Este ano num modelo diferente, um modelo que teve de ser adaptado aos novos tempos, às novas realidades que estamos todos a viver. Não tivemos aviões no ar, não tivemos corrida de aviões, como tivemos no ano passado, mas tivemos uma emissão de televisão sempre em direto. Daqui, como estão a ver, deste set, foi para o mundo. Falámos daqui para o mundo. Debatemos todos os temas que pudemos debater nestes 3 dias, mais de 10 horas de emissão diária através de live streaming,
também num modelo que fica, um modelo inovador que fica para outros eventos e que vamos poder também recuperar no futuro. O que vamos recuperar agora são os melhores momentos do dia de hoje.